Gostosa de estarmos, né? Isso tudo é a graça de Deus, é a graça manifestada aqui na casa de Deus, é a presença gloriosa de Deus. Eu creio nisso, Feche teus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. O Senhor é belo em sua santidade. O Senhor é belo em sua santidade. Este culto é para o Senhor. Todos os cânticos, louvores, palavras entoadas aqui neste lugar é para o Senhor, apenas para o Senhor. Hoje nós estamos celebrando, porque o Senhor é o nosso Deus presente. Sempre será esse Deus presente em nós e através de nós. Sê conosco através de sua palavra, ilumine a nossa mente, fale conosco. O Senhor tem uma palavra para nos entregar, então que ela possa vir direto do Senhor em nossos corações, apenas isto, e que nós possamos sair daqui cheios da graça, cheios da sua presença, cheios do seu ensino, do seu querer e de sua vontade em nossas vidas. Parece que estamos aqui com os nossos corações cheios de alegria, porque é onde há a presença do seu Espírito, ali há alegria. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Hoje, esse final de semana que está se findando, e passamos com os nossos adolescentes aqui da igreja, o Rota 365, quem já ouviu falar no Rota 365 aqui na igreja? Pois é, são os nossos adolescentes aí, de 12 a 15 anos, e este final de semana foi onde nós passamos com eles ali na Chácara da Bel, numa campa fora do Rota 365, então, a título de informação, só para vocês entenderem como que funciona, este acampa fora era para ter acontecido no final do ano, mas devido à agenda, calendário, não deu para acontecer, porque ele faz parte da dinâmica do Rota 365, no início do ano tem um acampa dentro, e no final do ano tem um acampa fora, especificamente para aqueles adolescentes que participam do Rota 365, aqueles que estão ativos, aqueles que passaram por todos os estudos. Então, o acampa fora é específico para eles. Por quê? Para que haja a consolidação deles. Então, foi uma bênção dinâmica, foi bem dinâmico, teve as gincanas. Eu falei para os meninos, vou lá, ainda vou pregar, vou dar um jeito, vai orando por mim aí. É bem cansativo, mas é muito bom, é muito contagiante, e esses meninos têm sido uma bênção. Eu digo isso, eu tenho dito isso à nossa liderança, eu falo, olha, como eu tenho aprendido com esses meninos, como eu tenho aprendido com esses adolescentes. Então continue orando pela vida deles, continue investindo na vida deles. Agradeço os pais pelo apoio, pelo investimento, vocês fazem parte disso tudo, e foi uma bênção. Os meninos ganharam, né, meninos? Os meninos ganharam lá a gincana, bem no finalzinho, 45 minutos do segundo tempo eles conseguiram ganhar, mas foi uma bênção, irmãos, foi uma bênção. Então, se você tem seu filho adolescente lá, se você tem seu filho junior, a partir dos 8 anos de idade, nós temos aqui na igreja os campeões. Ou se você tem seu filho adolescente, a partir dos 12, nós temos o Rota 365, e eu gostaria que a igreja estivesse orando, para que Deus pudesse levantar líderes, porque a partir dos 15 anos em diante, é a juventude, aí então continue orando, para que Deus possa levantar uma liderança para a juventude da nossa igreja também, porque lá no Rota tem umas 3, 4 adolescentes lá, que já vão fazer 15 anos, e já vão estar automaticamente, né, fazendo o culto de passagem para a juventude. Então, continue orando por esse ministério, continue orando por esse projeto aí, porque eu tenho certeza que vem de Deus mesmo, vem de Deus. Foi uma bênção, estou impactado, até agora estou impactado com o que aconteceu naquele lugar, amém?
Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Abramos as nossas Bíblias, Josué, capítulo 1, do versículo 1 a versículo 9. Quem achou diz amém. Eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta nesse texto, depois, logo após a leitura. Diz assim na versão aqui da minha Bíblia: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Josué. Bom, aqui é um texto muito conhecido nosso, bem conhecido nosso, principalmente nessa parte, esforça-te, né? Estou convosco, estarei convosco. Não se atemorize em algumas versões. É um texto bem impactante mesmo, que já usei e tenho usado ele nas devocionais também. Mas nesse momento, onde já tinha se passado 500 anos que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e a promessa estava ali para se cumprir, mas Abraão também morreu, e neste momento aqui também o líder morreu, que era Moisés. Aí ali ficou Josué e todo o povo. Mas o mais interessante de tudo isso é que eles ficaram bem de frente ao rio, o Rio Jordão, e a cidade que deveria ser conquistada. Mas o líder morreu. Infelizmente, o legislador, né? O homem que falava com Deus, o profeta de Deus, o líder do povo, aquele que direcionava o povo, morreu. E agora? O que fazer? Se o nosso líder morreu? Continuemos? Continuaremos? Ou vamos retroceder? Ou desistiremos? Ou voltaremos para o Egito, para a escravidão? Qual seria a melhor decisão daquele povo? Ou seja, um grande desafio estava instalado naquele momento, mas junto com este desafio, uma crise se instalou naquele momento.
o líder morreu e o que fazer? Que crise, né? E agora? Chegamos até a porta da cidade prometida, mas nos deparamos com um desafio enorme, um rio para atravessar, uma muralha para cair, uma terra para conquistar, uma guerra para vencer. O que fazer? Então nós vamos aprender claramente, porque é muito claro esse texto, muito fácil de se entender, com as aplicações que o texto vai nos trazer essa noite. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida, e logo eu imaginei, porque há muitos sonhos nossos que nós gostaríamos de realizar, há muitos sonhos nossos que nós estamos nutrindo há tanto tempo, há uma esperança que ainda existe em nós, há uma expectativa que ainda existe em nós, mas às vezes nós nos se deparamos com uma crise parecida com essa, e pensamos e perguntamos para nós mesmos: eu continuo ou eu desisto? Eu permaneço firme porque a promessa de Deus já está estabelecida sobre a minha vida, ou eu desisto? O que eu devo fazer diante de toda essa crise que está aparecendo diante dos meus olhos, está saltando diante dos meus olhos e tem incomodado o meu coração? O que eu devo fazer? Ou eu acredito que Deus realmente está em nós, em mim, neste lugar? Esse é o nosso desafio desta noite, é ter essa percepção de fé, se eu vou continuar ou se eu vou desistir, se eu vou parar ou se eu vou permanecer e perseverar até o fim. Eu adoro essa palavra, eu adoro esta palavra, perseverar até o fim. Este fim está dizendo que não vai ser a ausência de circunstâncias difíceis, não, pelo contrário, é através da perseverança que vou vencê-las. Amém? Então, como está o seu coração? Quantos de vocês aqui já não pensaram em desistir? Naquele momento, será que eles não pensaram em desistir? Será que não se passou na mente deles, principalmente do líder Josué? E agora o que eu vou fazer? Há milhares de pessoas que estão esperando algo, o que eu vou fazer? Pois chegou a hora de cruzar o Jordão, chegou a hora de entrar em uma terra prometida por Deus. Mas o que é preciso ser feito primeiro para cruzar o Jordão? Então a primeira coisa que nós precisamos e que eles precisaram fazer naquele momento é tirar os olhos da crise que estava instalada e saber que Deus estava no controle. Vocês me entenderam? Tirar os olhos da crise que se instalou e saber que Deus está no controle. Isso precisa alegrar o seu coração, tá? Se realmente e verdadeiramente você crê nesse Deus que tudo pode, tudo faz, isso precisa alegrar o teu coração. Moisés estava morto, uma crise estava instalada, o legislador, o líder, o intercessor está morto. O que fazer? O que fazer com esta crise? Hoje em dia há várias crises e nós não devemos fugir disso. Há crises familiares,
Há crises de valores, há crises de segurança, há crises de finanças, de saúde, saúde física, saúde espiritual, há crises relacionais, social, política e tantas outras. Há tantas crises que se instalou diante dos nossos olhos. O que eu devo fazer? Eu devo trazer essa palavra para mim e acreditar que Deus está no controle. Observe o versículo 1 e 2: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós precisamos pegar essa palavra para nós. Talvez você está de cabeça baixa, cabisbaixo, desanimado, pensando em desistir, pensando em largar tudo para o alto. E assim como Deus disse a Josué: ei, levanta-te, ei, passa este Jordão, Então, se existe um Jordão para ser atravessado, nós precisamos crer que Deus está conosco e atravessá-lo. Se verdadeiramente eu mato no meu peito dizendo: porque Deus está conosco, Deus está em mim, Deus está em nós, não é um Jordão que vai fazer nós desistirmos diante das circunstâncias que aparecem no nosso dia a dia. Se um Jordão fizer você desistir, aonde está o seu ânimo, aonde está a sua fé? Ei, tire os olhos da crise, creia que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso e passa este Jordão. Avance. Moisés estava morto, mas Deus continua no trono. Guarde isso para você. Moisés estava morto, mas Deus continua sendo Deus, sempre será esse Deus poderoso acima de tudo, de todas as coisas, e Ele continua no trono. É esse Deus que continua no trono em sua vida. Se é, a obra continua. Se é este Deus que está no trono de sua vida, a obra ela continua, ela não pode parar. Ou seja, precisamos assumir o nosso papel, deixando as desculpas de lado e atravessar o nosso Jordão, a conquista da terra prometida. Quantas são as desculpas que nós temos para servir a Deus? Quais são as suas desculpas? Quais são as minhas desculpas? Se eu creio que Deus continua no trono, e é este Deus que esclarece através de sua palavra tudo aquilo que precisa ser feito com fé e em fé, e rompendo de fé em fé, quais são as minhas desculpas para deixar de continuar a obra que se iniciou em minha vida e em nossas vidas? Quais são as nossas desculpas? Quais são, ou qual tem sido as suas desculpas? Porque nós somos bons em desculpas, nós somos ótimos em desculpas. Uma das coisas que eu disse aos meninos lá no acampa fora, na ministração: aquele que decide negar a si mesmo para tomar uma cruz e seguir a Jesus, uma das coisas que ele nega é a autocomiseração.
E como tem acontecido isso? O coitadismo tem tomado conta de nossa geração, das nossas igrejas, dos nossos irmãos. Irmãos, nós não somos coitadinhos. Nós precisamos entender que em Deus nós podemos. Então a autocomiseração é uma das coisas que tem feito você não caminhar como deveria caminhar, e negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Deixe de chorar, levante a sua cabeça, erga os seus olhos para o autor e consumador de sua fé. Como disse Jesus, eu uso muito isso com os adolescentes: ei, levanta-te e anda-te, cara. Isso é tão bom fisicamente quanto espiritualmente. Dê uma caminhada todos os dias de 30 minutos para você ver como vai fazer bem para você, para a sua saúde, para a sua mente e para o seu emocional e até mesmo para o seu espiritual. Então levanta-te e anda-te. Moisés estava morto, mas o povo precisava conquistar uma terra, o povo precisava atravessar um rio. Nós precisamos conquistar uma terra, nós precisamos atravessar um rio, mas precisamos entender, ao versículo 2 novamente: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A vitória não vem do homem, a vitória vem de Deus. É Ele que dá a vitória, é Ele que te faz vitorioso, que te faz vitoriosa. Então a nossa confiança precisa estar em Deus, em Deus. E assim venceremos e atravessaremos um rio Jordão. Mas em segundo lugar, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios, que talvez você mesmo no fim de ano aí falou: Senhor, a partir de amanhã, ou a partir de hoje, precisamos sair do deserto de nossas vidas. Um certo dia o pastor Geiso pregou aqui: às vezes nós se deparamos lá no Egito novamente, comendo cebolas, mas nós precisamos sair do Egito e cravar os nossos olhos num novo desafio, nos novos desafios que Deus tem mostrado claramente para nós. O deserto, precisamos entender que ele é um lugar estéril, e se ele é um lugar estéril, sem vida, ele não pode ser o nosso paradeiro. Escuta aqui, vou repetir: se o deserto é um lugar estéril, sem vida, ele não pode ser o nosso paradeiro. Nós não podemos estagnar no deserto e achar que está tudo certo. Se nós fomos chamados para fazer do deserto, nós não somos chamados, para fazer do deserto o nosso cemitério, porque é o deserto, é a vida árida, é a vida fria que te faz ficar estagnado espiritualmente. Então nós devemos cravar os nossos olhos nos novos desafios da vida, porque eu sei quem está comigo. Você, eu, nós precisamos entender e crer que eu sei quem está conosco, e nele nós aprendemos a viver toda e qualquer situação e circunstâncias, tanto em ter quanto não ter, porque nele nós podemos, porque é Ele que nos fortalece.
Então não deixe o deserto tomar conta de sua vida, não deixe a aridez espiritual tomar conta do seu coração e da sua mente, não deixe isso acontecer. Dê um jeito, levanta-te e anda-te. E isso é com você. Porque aqueles que duvidaram da promessa de Deus foram enterrados no deserto. A incredulidade nos planta nos desertos da vida, mas a fé nos leva a cruzar o Jordão de nossas vidas. Se continuar no deserto, infelizmente, morrerá espiritualmente. Então, como é assim, eu sempre digo isso aos adolescentes: vambora, levanta a cabeça, vambora, vamos para cima. E é assim que precisa ser as nossas vidas. Foi para isso que Deus nos chamou. E quando nós abraçamos, obrigado meu querido, e quando nós abraçamos o projeto de Deus, nossos sonhos deixam de ser medíocres. Amém? Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quando nós abraçamos o projeto de Deus em nossas vidas, e você sabe qual é, e se ainda você não sabe, hoje você vai sair daqui sabendo qual é, porque o que Deus lhe prometera, Ele irá cumprir. Então, quando nós abraçamos o projeto de Deus, os nossos sonhos deixam de ser medíocres. Nós precisamos sim ter grandes sonhos, grandes anseios. Os heróis da fé conquistaram grandes sonhos e grandes anseios, porque eles confiaram no Senhor. Se os seus sonhos e os seus anseios estão diante da sua ótica, comece a mudar a ótica, porque a fé não é bem aquilo que você vê, aliás, não é aquilo que seus olhos enxergam, são coisas firmadas, fundamentadas naquilo que seus olhos não enxergam, mas naquilo que você crê, é o fundamento da fé. Eu me lembro, a primeira tentativa de uma compra de uma casa não deu certo, porque eu estava olhando com os olhos da ótica, a ótica física. A partir do momento que eu comecei a olhar com a ótica espiritual, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. E eu comecei a orar, e a buscar, e a entender, a entrar dentro da minha casa sem estar nela, a assinar o contrato sem a ter assinado. Eu comecei a gerar aquilo dentro de mim, e entender, porque Deus é fiel até o final, Deus é justo até o final, e principalmente quando nós somos justos. 30 dias antes, a chave estava em nossas mãos. É fé. Quem pode questionar isso? Fé é algo inquestionável, né? Então não desista, portanto, o tempo de agir é agora. Se você está nesse deserto, comece a cravar os olhos nos novos desafios de sua vida. Deus te chamou. Não precisa olhar para o pastor que está do seu lado, não. Deus chamou você mesmo, você, membro da Igreja Batista, nossos irmãos convidados, visitantes. Deus chamou todos nós para atravessar um Jordão e conquistar uma terra prometida. É para todos nós. Então todos nós temos um propósito de Deus, todos nós, há um projeto de Deus para todos nós, portanto, o tempo de agir é agora,
Hoje é o tempo de agir. A vida não é um ensaio. Muitos vivem, amanhã eu faço, depois eu faço. É a procrastinar, né? Procrastinação. Deixa, amanhã. Não, é agora. Deus te chamou para o agora. Acho que o pastor Adonias falou sobre isso, o pastor Geis falou sobre isso. A vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida, ou como se fosse um ensaio. Muitos entram, encenam e fazem as coisas sem excelência, pensando que poderão repetir aquele ato, lendo ou sendo enganado. A vida não se repete. Basta cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence ao nosso Criador. Então o amanhã para você talvez não chegue. Então é o hoje, é o agora. Faça agora. Levante tua cabeça e anda-te. Em terceiro lugar, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. O versículo 2 fala sobre isso. Somos nós. Ou seja, precisamos desromantizar a vida. Veja bem, precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Há momentos em nossas vidas que nós romantizamos tudo. Precisamos desromantizar a vida, porque entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão, sempre haverá um Jordão, sempre haverá um desafio para se atravessar. Então nós precisamos ir à frente desse desafio, enfrentar esse desafio, sem romantizar nada, e vencer esse desafio. É quebrar mesmo o coitadismo, como eu disse aqui, autocomiseração, aquela palavra eu não posso, ou eu não consigo, ou não é para mim. Por quê? Porque não há vitória sem luta. Porque se Deus em todo momento Ele oferece força e consolo, isso quer dizer que não haverá ausência de lágrimas e de esforço. Então se você acha que as coisas vão começar a cair, não vão começar a cair do céu. Você precisa lutar, você precisa correr atrás, você precisa enfrentar o desafio de atravessar o Jordão, e precisa enfrentar o desafio de derrubar as muralhas que aconteceu lá, e conquistar a terra prometida. O consolo e a força de Deus não é ausência de lágrimas e de força e de esforço, não é ausência. Então levanta-te da onde você está, erga a sua cabeça, vença e vá. Se você existe ainda, porque nós somos sobreviventes, na verdade, somos sobreviventes. Então se nós sobrevivemos, é porque ainda o propósito irá se cumprir. Não desista, não pare. Se há propósito, não pare. Os obstáculos em nossas vidas, ou em nossa vida, que poderia muito bem ser chamado do nosso Jordão pessoal, né? O que é? Qual é o seu Jordão? Uma pessoa? Uma doença? Um relacionamento quebrado? Um problema? Finanças? Um pecado? Um sonho não realizado? Qual é o seu Jordão? Vou dizer para você com toda sinceridade, vou afirmar, Deus já te mostrou. Quando Deus lhe mostra, é porque Ele sabe que você tem condições e Ele acredita em você, e você pode atravessá-lo, você pode vencê-lo. Qual é
o seu Jordão. Mesmo fracos, sozinhos e doentes, em Deus nós conseguimos atravessar o nosso Jordão. Portanto, precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Não de nossa força. E quando nós sabemos que a vitória vem de Deus, isso nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia que se levanta em nossas vidas, né, irmã Maria? Porque o gigante ou os gigantes, ele só se levanta ou ele só precisa se levantar para cair, se for em sua vida. Para concluir, eu gosto muito de falar sobre isso, precisamos viver com o nosso peito encharcado de ânimo e de coragem. Precisamos viver cheios de ânimo, cheios de coragem, cheios mesmo. E quando você faz isso com amor, que é o abundante amor, né? Cobre todo tipo de medo, né? Quando você entende esse verdadeiro amor, quando você é impactado por esse verdadeiro amor, o amor de Cristo Jesus, o amor de Deus para conosco, quando você entende isso e toma isso para a sua vida, parece que as coisas ficam mais leves, sabe? Tudo parece fazer sentido em nossas vidas. Há um tempo atrás eu fui impactado e constrangido pelo amor de Deus. Não foi por nada estereótipo, nada, sei lá, grandioso assim, não, bombástico, não. Foi apenas lendo Jesus, a história de Jesus, olhando para Jesus e vendo as reações de Jesus, foi aonde tomou o meu coração e me encheu de amor. E o amor nos enche de ânimo, nos enche de coragem, nos enche de coragem. E tudo que a gente faz para Jesus, a gente faz com ânimo, faz com coragem. Pode estar lá cansado, fadigado, mas você está fazendo com amor, você está fazendo com coragem, você está fazendo com disposição espiritual. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Então nós precisamos viver com o nosso peito encharcado de ânimo e de coragem. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele é contra o desânimo. Deus não se agrada do desânimo. Deus, Ele não se agrada. Deus, Ele não se contenta ali de ver o povo dele desanimado, sabe? Mas sim animados. E vou dizer o porquê. Porque Deus é contra o desânimo. Se você observar o versículo 6, 7 e 9, Deus fala três vezes para Josué: ei, ser forte, corajoso, ânimo. Ser forte, corajoso, ânimo. O desânimo, infelizmente, ele é contagioso. Fique do lado de uma pessoa desanimada para você ver. Você sai desanimado. Mas Deus disse: ser forte, corajoso, ânimo. O desânimo, aliás, foi por causa dele que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto.
Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, ninguém se restaura, ou não há restauração interior. Sem ânimo, não há casamento restaurado. Sem ânimo, não se evangeliza. Sem ânimo, não serve em lugar nenhum. Sem ânimo, não experimenta o verdadeiro avivamento que Deus quer trazer para com a igreja dele. Sem ânimo é impossível. Talvez aí está a sua resposta, o porquê de tanto tempo nessa frieza, nessa aridez. Levanta-te e anda-te, creia no seu Deus. Sem coragem, podemos até ter visão, sabia? Tem até visão, mas não sairemos do lugar. Não sairemos do lugar. Só temos a visão. E como tem gente de visão, né? Mas não consegue sair do lugar. Porque nós sabemos, porque quem crê corre o risco. Quem confia sai à batalha em nome de Jesus. Quem crê no Senhor vence os Golias da vida. Josué tremendamente batalhou e venceu a batalha. Ele não temeu, ele apenas confiou que o Senhor e que do Senhor vem a vitória. Ou seja, o desânimo nos impede de cruzar o nosso Jordão. Há pessoas que são tão desanimadas, talvez até mesmo por uma causa física ou por uma enfermidade, mas você lembra a mulher que tinha uma hemorragia do fluxo de sangue? Vocês lembram bem dela, né? Anêmica durante 12 anos, mas quando Jesus a curou, disse para ela: tem bom ânimo. Essa foi a palavra, tem bom ânimo, porque a tua fé te salvou. O ânimo é curador. O ânimo anima a fé. O ânimo dá uma visão clara do que Deus quer para conosco. O ânimo anda do lado da fé. Foi isso que Jesus disse àquela mulher: olha, mulher, tem bom ânimo, porque a sua fé te salvou. Vai, tenha bom ânimo, vai viver com ânimo. Se nós queremos cruzar o nosso Jordão, precisamos acreditar nisso. Aquela mulher poderia estar muito bem desanimada, viver desanimada, mas ela acreditou e teve ânimo de ir até Jesus, tocar as vestes de Jesus. Em Jesus, o nosso hábito muda. O hábito de desânimo é repreendido, e o hábito de ânimo encharca o nosso coração. É um outro estilo de vida. É um outro estilo de vida. Hoje nós estávamos falando lá no Acampa Fora: eita, precisa ter gás, né? Precisa ter gás, precisa ter energia. Eu falei: nossa, a gente só precisa ter ânimo. Eu estava lendo a mensagem. Precisamos ter ânimo, porque quando nós temos ânimo, o Espírito de Deus nos conduz, mesmo diante das nossas limitações físicas. Só precisamos de ânimo. O ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. E o texto nos mostra ânimo, que é gerado no coração de 3 formas. Primeira, o que produz o ânimo é a promessa de Deus, lá no versículo 6: ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos seus pais. Preste atenção aqui, Deus lhe prometeu algo ou não? Ou não? Deus já lhe prometeu algo. A palavra dele há muitas promessas, e quando nós a obedecemos, ela se cumpre. Então, se você tem ânimo, deixe com que isso produza em seu coração fé. Seja forte, seja corajoso,
Não desanime, porque a promessa já foi lançada e estabelecida sobre a vida de cada um de vocês, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Segundo, o que gera o ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Versículo 7. O ânimo é o resultado de nossa obediência. No versículo 7 diz que tão somente esforce e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Obediência. Talvez falte obediência. Você quer tanto de Deus, você espera tanto de Deus, mas a desobediência tem cada vez mais retido aquilo que Deus lhe prometerá. Precisamos ser obedientes, e em amor nós conseguimos. Nós conseguimos. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Olha o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Por onde quer que andares, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus também oferece a ele a sua presença contínua e manifesta, viu? Contínua e manifesta. Eu serei contigo e não te desampararei. A presença de Deus, ela é contínua e manifesta. Meninos, vamos, já estou findando. Contínua e manifesta. Se você crê nisso, vou dizer algo aqui, mas não se escandalize não. Eu faço isso para os meninos. Ó. Os meninos dão risada. Mas pastor, é quando você tem não somente o emocional, mas é quando você tem a convicção e a percepção de que a presença de Deus, ela é contínua. Essa é a palavra que eu quero que você guarde. Contínua na sua vida. Os meninos vão estar ministrando aqui, e é isso que eu quero que você guarde. É isso que eu quero que você guarde. Se Deus é contigo, se Ele não te desampara, se a presença dEle é contínua sobre a sua vida, só Ele sabe. Traga sua mente cativa para cá, por favor, eu te peço. Não deixe nada levar a sua mente agora, não deixe, porque é isso que Satanás quer fazer. Se você crê que essa presença é contínua sobre a sua vida, vou dizer uma coisa aqui para você. Só Ele sabe o que nós estamos passando. Feche teus olhos. Quero ministrar sobre a sua vida. Só Ele sabe o que você tem passado. Só Ele sabe de suas aflições. Só Ele sabe das suas dores. Somente Ele sabe das suas lutas. Ainda que você já tentou abrir o seu coração de várias formas, você não conseguiu dizer tudo. Sabe por quê? Porque ainda há gemidos inexprimíveis que não saem
com palavras, mas nos últimos dias tem saído com sussurros de lamentos e de choro e de dores. Mas eu vou te dizer, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, por onde quer que andares, ainda que seja nas aflições, nas decepções, ainda que seja nas fraquezas, nas desilusões, o Senhor é contigo. Tenha essa convicção e essa percepção e essa fé, que Ele nunca lhe desamparará, Ele jamais vai te desamparar, Ele jamais vai lhe deixar, Ele jamais vai deixá-lo ou deixá-la, Ele jamais vai deixar de ser o Deus da provisão, como Ele sempre foi em sua vida. Ele jamais vai deixar de te amar. Ele jamais vai deixar você. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura sobre esta casa, que haja cura sobre esta família, que haja cura sobre este lar, que haja cura sobre esta vida, que haja cura, Senhor, sobre este coração aflito, julgado, condenado, acusado, que haja cura sobre esses filhos, que haja cura sobre essa nação, que haja cura sobre a nossa igreja, que haja cura sobre as nossas crianças, que haja cura sobre os nossos adolescentes, que haja cura sobre os nossos jovens, que haja cura sobre os nossos casamentos, relacionamentos, que haja cura sobre nós mesmos, sobre minha pessoa, sobre o eu, que haja cura nessa vida. O que Deus lhe prometera, Ele irá cumprir. Passarás os céus e a terra, mas a palavra dEle irá de se cumprir, porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é justo. Não se entristece, não se entristeça pelos desafios, pelas circunstâncias, pelas percas, pelas frustrações, pelo desânimo. Não se entristeça pela situação, pela crise. Não se entristeça, tenha bom ânimo, porque Deus é fiel, Ele é fiel. Vem, Espírito de Deus, vem, Senhor Espírito Santo, vem, Senhor Espírito de Deus, mude a percepção dessa pessoa. Mude a percepção dessa pessoa. Espírito de Deus, que ela saia daqui cheio de fé, cheia de esperança, cheio de novos desafios, cheios de paz,
cheios de paz. Que essa paz, que não é a ausência de circunstâncias, mas é esta paz que vai te ajudar a vencer todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Senhor, que as portas se abrem dos céus sobre esta vida, para que a porta da terra se abra. Que a porta da terra se abra. Coloque as suas mãos sobre esta causa, Senhor. O homem tentou de todas as formas, mas o Senhor é quem dá a última palavra. Coloque as suas mãos sobre esta causa, Senhor. A última palavra vem de Ti. Senhor, lance apenas uma palavra sobre esta vida, que eu creio que com apenas uma palavra essa vida será restaurada. Com apenas uma palavra que o Senhor lançar sobre esse teto, este teto será restaurado. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Deus irá mudar o curso da história. Eu creio que Deus irá mudar o curso da história. E aquilo que é impossível para os homens e aos olhos dos homens é possível para Deus. Então que haja possibilidade de Deus sobre a sua vida, que seja possível sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Vamos louvar um cântico que dá tempo. Vamos louvar a Deus com ânimo. É com ânimo. É com ânimo, cheios de ânimo, e o seu ânimo já está gerando o milagre, já está gerando. Vamos ficar em pé por um instante.